Olá, graça e paz em nome de Jesus. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez. O tema da nossa mensagem, o princípio para conservar o casamento. Amados, nosso texto base é 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 16, que diz assim: Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Amados amigos, percebemos aqui duas perguntas, o qual o apóstolo Paulo ele responde, ou seja, as consultas feitas à igreja de Corinto naquela época, com instruções relacionadas ao que, meus queridos? Com o matrimônio, ou seja, com o casamento cristão e outras coisas mais, como o celibato. Meus amados amigos, o princípio para conservar o casamento, coloque isso na tábua do seu coração, é a estabilidade da família. Amém? Amados amigos, o apóstolo Paulo, ele responde sobre os assuntos acerca do casamento. Lá no versículo 1, para não ficar nas minhas palavras, fala assim: é bom que o homem não toque em mulher. No versículo 2, ele fala, meus queridos, a causa e o motivo. Por causa da imoralidade, por causa da impureza. Cada um, meus queridos, deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ou seja, meus queridos, em sua observação, o apóstolo Paulo diz: bom seria que o homem não tocasse em mulher. Amados, vamos entender juntos em nome de Jesus, vamos caminhar pelo texto juntos. Existia, meus queridos, benefício, ou seja, por permanecer o quê? Solteiro, ou seja, porque sabemos, meus queridos, até os dias de hoje que o casamento traz muitas obrigações, todos nós sabemos disso, que não se pode ignorar, ainda mais, meus queridos, em tempos difíceis, em tempos de aflições, não é verdade? Olha o que Jesus disse: tenho dito isso para que tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, mas o Senhor diz o quê? Tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Assim como ele venceu, nós venceremos em nome de Jesus. Amados, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus... Olha aí, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Meus amados, por causa da imoralidade, o casamento seria o quê? Uma proteção contra o pecado até os dias de hoje, tanto naquela época, ou seja, em Corinto, como nos nossos dias atuais, nesses dias que vivemos. No versículo 3 diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e vice-versa, e a mulher para com o seu marido. Amados, ou seja, o amor sexual é uma dívida mútua, ou seja, recíproca, ou seja, não é um favor. Amados, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas vossas orações. Ou seja, meus queridos, o que é que esse versículo nos indica? O casal, qualquer coisa errada entre o casal, ou seja, atrapalha as orações dele, atrapalha as orações do casal e o resultado disso é o que, meus queridos? São os problemas na família, as dificuldades. Meus queridos, no versículo 5 diz uma coisa muito importante: não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Ou seja, meus queridos, em acordo um com o outro. E o versículo diz mais: e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo, para que Satanás não tente, meus queridos, não tente, ou seja, por não terem domínio próprio. Olha aí, meus queridos, Eclesiastes diz uma coisa muito importante para nossas vidas. Eclesiastes 3, versículo 5. Há tempo de espalhar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Meus amados, o casamento traz obrigações até os nossos dias de hoje. Por isso, tanto no versículo 5, no versículo 1, e no versículo 8, Paulo diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Como foi que o apóstolo Paulo estava? Solteiro. É bom que permaneça solteiro. Lembra, meus queridos, no versículo 1, é bom que um homem não toque em mulher. Ou seja, lá no finalzinho, no versículo 8, diz assim: mas se não consegue controlar-se, devem casar-se. Essa é a orientação que a Bíblia nos fala
pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Olha aí, meus queridos, tanto os solteiros como as viúvas, ou sejam, se eles não se controlassem, era bom que casassem. Esse era o conselho bíblico do apóstolo Paulo naquela época. Amados, você sabia, aonde você estiver, você sabia que todas as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas com a nossa presença? Você sabia disso? Meus amados, vou dar um exemplo lá no versículo 14, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Viu aí, meus queridos? Amados, Deus continua abençoando os incrédulos, ou seja, através dos crentes, através do crente fiel. Queridos, você pode não perceber, mas a presença do crente fiel, a presença dos filhos de Deus na família, no trabalho, na escola, aonde ele ou ela estiver, a presença do crente, você pode ter certeza, abençoa. Meus queridos, aquele com quem o cristão tem algum tipo de relacionamento, você pode ter certeza, é abençoado. Por isso, meus queridos, o apóstolo Paulo diz assim: se um marido ou uma mulher tem uma esposa ou esposo descrente, não deixe, não abandone, porque a esposa descrente é santificada pelo convívio com o marido e vice-versa. Amados, essa não é uma aprovação, ou seja, desse tipo de prática, um crente casar com um descrente. Isso, o apóstolo Paulo não estava querendo falar isso, mas o casamento, meus queridos, tem que ser o quê? No Senhor. Amém? Com a aprovação do Senhor. Você percebeu, meus queridos, que uma pessoa se converteu e a outra não? Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz assim: mulheres, seja sujeito aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Amados, duas pessoas casadas, percebeu que uma é incrédula ou incrédulo e a outra não? Meus queridos, não é para abandonar, a palavra diz isso. Eu sou crente e meu marido não é. Eu sou cristão e minha esposa não é. A palavra diz: não abandone. A sua presença, meus queridos, vai abençoar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, a sua presença, meus queridos, na família, no seu trabalho, na universidade, enfim, meus queridos, aonde você estiver, aonde você for, Deus abençoa, Deus faz bem às pessoas através de sua presença, através de suas obras, através de suas ações, através dos bons testemunhos. Amém? E para terminar, meus queridos, nós somos sal da terra. Coloque isso no seu coração, você é sal da terra, nós somos a luz deste mundo. O mundo, meus queridos, o mundo, você pode ter certeza, são abençoados. As pessoas que estão ao nosso redor são abençoados pela presença da igreja de Cristo. O mundo só não chegou até o final, só não chegou ao fim, ou seja, só não tem desgraça maior ainda, meus queridos, por causa da presença da igreja, ou seja, dos filhos de Deus, ou seja, temperando, dando sabor, como um bom sal da terra que somos, através, meus queridos, de Cristo, amém? Abençoando, moderando a sociedade, aonde estivermos, aonde for, aonde há a presença dos filhos de Deus, você pode ter certeza, a bênção, as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Deus continue te abençoando poderosamente. Minha oração para que vocês venham estar sempre conectados com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, somos sal da terra, somos a luz desse mundo. Antes mesmo, lá atrás, que o Senhor, que Criador dos céus e da terra, disse assim: haja luz e houve luz. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele sabe o nosso começo e Ele sabe o nosso fim. Deus continua te abençoando. Um forte abraço. Tchau, tchau.